Capítulo 3.3 Acelere. 1. Economize mais e invista a diferença. Se tudo está sob controle, é porque você não está indo suficientemente rápido. Mario Andretti. Parabéns! Você acabou de dar um grande passo em direção à liberdade financeira. A maioria das pessoas não se empenha em considerar sua condição financeira como um todo e conceber um plano. Para aquelas que o fazem, muitas vezes isso desperta todos os tipos de emoções. É monstruoso, é assustador. Eu já passei por isso, e já senti. Agora que você também passou, faça uma pausa para saborear sua vitória. E pergunte a si mesmo: como você se sente de fato em relação ao seu plano? Você se sente bem com o futuro da sua família ou com o seu futuro? Está animado por reconhecer que os seus sonhos financeiros estão mais próximos do que imaginava? Ou é terrível pensar que você talvez nunca chegue aonde gostaria de estar? Está tão endividado que começa a se perguntar se algum dia conseguirá escapar dessa verdadeira draga de dinheiro? Onde quer que você esteja, vai ficar tudo bem. Você percorreu um longo caminho, deu grandes passos e não há mais volta. Agora que, por assim dizer, aprendeu a andar, vamos ensiná-lo a correr. O objetivo dos próximos mini-capítulos é fazer você avaliar uma forma de concretizar os seus sonhos financeiros com mais rapidez do que jamais imaginou ser possível. Sonhe grande, faça acontecer, e depois acelere. Alguma vez você já teve um dia incrivelmente ocupado, trabalhou até a exaustão, correu contra o relógio e depois, contra todas as probabilidades, terminou mais cedo do que esperava? Essa hora extra ou as 2 horas extras de vida que você reivindica são uma grande dádiva, um bônus que faz você sentir como se o mundo estivesse do seu lado. Você vai à academia, sai para correr, dá uma volta para tomar um coquetel com amigos ou volta rápido para casa. Há tempo de colocar os filhos na cama. Eu viajo muito, vivo em países diferentes, em continentes diferentes, cruzando fusos horários e voando ao redor do mundo como o equivalente de um Harlem Globetrotter do mundo empresarial. Se eu chegar mais cedo a algum lugar, se tiver um tempo livre na semana para recarregar as energias ou passar algum tempo com minha esposa ou com minha família, vou ficar energizado e animado. Acabei de encontrar algum tempo extra. E se esse tempo extra pudesse durar mais do que apenas 1 hora ou 2? E se você pudesse encontrar não apenas 1 hora extra no seu dia, mas, financeiramente, deparar com 2 anos de poupança, ou 5 anos, talvez até mesmo uma década de vida, durante a qual você tenha a liberdade de não precisar trabalhar para sustentar seu conforto. Essa é a promessa das próximas páginas. Mesmo que o seu plano atual não o convença de que você pode chegar lá, esses capítulos podem lhe ensinar a alterar o seu plano e descobrir essa abertura em sua vida, esse dinheiro extra, esse tempo extra, essa liberdade definitiva. Quem ganha tempo, ganha tudo. Benjamin Disraeli. Se você pretende acelerar as coisas, existem 5 estratégias principais. Você pode adotar qualquer uma delas ou todas elas. A escolha é sua. Qualquer uma, por si só, pode acelerar significativamente o ritmo no qual você vai alcançar seus sonhos de segurança, independência ou liberdade financeiras. Coloque algumas delas juntas e ninguém conseguirá detê-lo. Você pode ser rico tendo mais do que precisa, ou precisando de menos do que tem. Jim Mote. Estratégia 1. Economize mais e invista a diferença. A primeira maneira de acelerar o seu plano é economizar mais e investir essas economias para atingir um crescimento composto. Eu sei. Não é isso que você quer ouvir. Talvez você esteja pensando: Tony, eu estou gastando cada centavo que tenho. Não há possibilidade de conseguir poupar mais, sob nenhuma circunstância. Se isso for verdade, antes de falar de qualquer outra coisa, vamos lembrar a estratégia mais fundamental que você aprendeu no capítulo 2.9. Mito 9. As mentiras que contamos a nós mesmos. A melhor estratégia para contornar seu sistema de crenças é desenvolver uma nova crença. Não se pode tirar leite de pedra, mas você pode mudar sua história. Mesmo que você esteja convencido de que não há nenhum espaço para poupar,
O vencedor do Prêmio Nobel Richard Thaler nos ensinou que todos nós podemos poupar mais amanhã. Lembra dos operários que disseram que nunca conseguiriam economizar? Apenas 5 anos e 3 aumentos de salários mais tarde eles estavam economizando 14%. E 65% deles estavam chegando a economizar 19%. Você pode fazer isso. E pode tornar a experiência indolor se usar essa estratégia. Vamos abordar algumas novas táticas agora. E se, em um só golpe, de uma só vez, você conseguisse poupar um enorme montante de dinheiro em prol da sua liberdade financeira, e isso não custasse nenhum centavo a mais? Você gosta dessa ideia? Vamos dar uma olhada em um dos maiores investimentos da sua vida. Sua casa. Se você for parecido com milhões de norte-americanos, ter uma casa é importante. Algo que você deseja muito ou tem grande orgulho de ter conquistado neste momento. Se você mora em Portland, no Maine, ou Portland, no Oregon, sua casa, provavelmente, consome a maior parte de seu orçamento mensal. Como você se sentiria se pudesse economizar 250 mil? 500 mil ou até mesmo $1 milhão do valor destinado à sua casa? Parece impossível. Não, eu não estou falando de refinanciar sua hipoteca a uma taxa mais baixa. Embora essa seja uma maneira indolor de poupar centenas ou mesmo milhares de dólares por mês. O segredo do banqueiro. Você não precisa esperar por uma queda no mercado para economizar com a sua hipoteca. No momento em que está lendo este livro, as taxas podem estar aumentando novamente. De qualquer maneira, quem sabe você ainda possa cortar os seus pagamentos de hipoteca pela metade, começando, no mais tardar, no próximo mês, sem envolver o banco ou alterar os termos de seu empréstimo. Como? Me deixe fazer uma pergunta simples. Vamos supor que você esteja solicitando um empréstimo imobiliário. Qual dessas opções você preferiria? Opção 1. 80% dos seus pagamentos hipotecários combinados são destinados aos juros. Ou opção 2. Uma hipoteca de 30 anos a uma taxa fixa de 6%. Reflita sobre isso por um momento. O que você acha? Você se sente tentado pela opção 2? A opção 1 parece uma loucura. Você acompanhou a multidão e escolheu a opção 2? Ou enganou todo mundo e escolheu a opção 1? A resposta: não importa. As opções são idênticas. Quando você assina o seu nome na linha pontilhada e assume a hipoteca de 30 anos à taxa fixa de 6%, nada menos do que 80% dos seus pagamentos hipotecários serão destinados aos juros. Você não se deu conta disso, não é? Quanto é que essa despesa com os juros vai acabar lhe custando ao longo da duração do seu empréstimo? Mais 30%, mais 40%, mais 50%. A vida deveria ser boa. Quer saber o segredo do banqueiro? Os pagamentos dos seus juros significarão um adicional de 100% ou mais sobre o valor de seu empréstimo. A casa de $500 mil que você está comprando, no fim, vai acabar custando $1 milhão depois do pagamento dos juros. Se você comprar uma casa de $1 milhão, vai custar mais de $2 milhões depois de acrescidos os pagamentos dos juros. Dê uma olhada no gráfico abaixo para ver o impacto das despesas com juros na compra da sua casa. O exemplo é uma casa de $1 milhão, mas, não importa o preço que você pague, a proporção do impacto é a mesma. Os pagamentos de juros duplicarão o custo ao longo do tempo. Para a maioria das pessoas, a hipoteca é a maior despesa individual. E, considerando que a maior parte do que você recebe será destinada aos juros, aposto que você não vai ficar surpreso ao saber que o norte-americano médio, acrescentados os cartões de crédito e os financiamentos de veículos, gasta com despesas relacionadas aos juros 34,5% de cada dólar que coloca em casa. E isso é apenas a média. Muitas pessoas gastam mais. Então, como é possível reduzir esse enorme pagamento de juros? Como é possível diminuir os gastos com juros que você acumulou ao longo do tempo, e pegar esse dinheiro e canalizá-lo para o seu fundo de liberdade? A resposta é tão simples que poderá surpreendê-lo. Se você tiver uma hipoteca tradicional com taxa fixa, tudo o que precisa fazer é realizar pagamentos adiantados do capital ao longo da duração do empréstimo.
Faça um pagamento antecipado do capital devido no mês seguinte, e, em muitos casos, você poderá quitar uma hipoteca de 30 anos em 15. Isso significa dobrar os seus pagamentos mensais? Não, não chega nem perto disso. Eis aqui o segredo. Princípio do poder do dinheiro 3. Corte os seus pagamentos hipotecários pela metade. Na próxima vez que assinar o cheque mensal da hipoteca, assine um segundo cheque apenas com a parcela do capital do pagamento do mês seguinte. É um dinheiro que você vai ter de pagar de qualquer maneira. Então, por que não tirá-lo do bolso algumas semanas mais cedo e desfrutar de boa economia nesse percurso? No mínimo de 80% a 90%. E, em alguns casos, uma parte ainda maior dos seus pagamentos antecipados vai estar relacionada, de qualquer forma, a gastos com juros. Em média, a maioria dos norte-americanos se muda ou refinancia a casa a cada 5 ou 7 anos. Logo depois, dá início à loucura novamente, com uma nova hipoteca residencial. É uma pena, afirmou o especialista em hipotecas Mark Eisenson, autor de The Banker's Secret, ao New York Times. Há milhões de pessoas por aí que realizam fielmente os seus pagamentos hipotecários regulares porque não entendem os benefícios e as mudanças que os pagamentos antecipados podem provocar nos seus bolsos. Vejamos um exemplo. Na tabela a seguir, a residência norte-americana em média custa $270 mil, mas essa estratégia funciona mesmo que sua casa custe 500 mil ou 2 milhões. Um empréstimo de 270 mil em 30 anos, a 6%, requer um pagamento mensal inicial de $1.618. Com essa técnica, você também assinaria um segundo cheque com um valor extra de $270. O saldo do capital do próximo mês um número muito pequeno em termos relativos. O segundo cheque de $270 é um dinheiro sobre o qual você nunca vai pagar juros. Para ser claro, você não está pagando a mais. Está, simplesmente, fazendo um pagamento antecipado, um pouco mais cedo, do capital do próximo mês. Invista nessa estratégia de pagamentos antecipados a cada mês e, novamente, você vai conseguir quitar uma hipoteca de 30 anos em 15, diminuindo o custo total da sua casa em cerca de 50%. Por que não pagar antecipadamente esses 270 e reduzir a metade a existência da sua hipoteca? Então, se você tiver uma casa de $1 milhão, isso significa $500 mil de volta ao bolso. Quanto isso aceleraria sua jornada até a liberdade financeira? Custo médio da residência norte-americana, US$ 270 mil mês pagamento capital juros saldo. Janeiro US$ 1.618,79 US$ 268,79 US$ 1.350,00 US$ 269,731,21 Fevereiro US$ 1.618,79 US$ 270,13 US$ 1.348,66 US$ 269,461,08 Março US$ 1.618,79 US$ 271,48 US$ 1.347,31 US$ 269,189,60 Abril US$ 1.618,79 US$ 272,84 US$ 1.345,95 US$ 269,916,76 Meu bem, você pode dirigir o meu carro. Não é apenas com a casa que nós podemos economizar muito. Um dos meus filhos estava doido para ter um BMW. Depois de anos cobiçando o carro definitivo, ele alugou um BMW novo, com todos os opcionais. Meu filho ficou empolgado com sua aquisição. Ele adorava aquele carro, adorava seu desempenho, o que o carro dizia a respeito do seu proprietário, o que ele representava. Era um motivo de orgulho e desejo, e anunciava sua chegada, pelo menos em sua mente. Por outro lado,
Aquele BMW lhe custou uma fortuna. Ele poderia fazer pagamentos mensais da sua casa própria com o montante que estava pagando por aquele carro. 1 ou 2 anos depois, o carro ficou ultrapassado e, como era de esperar, perdeu um pouco de seu fascínio. Aos 30 anos, recém-comprometido em um noivado, ele decidiu que queria procurar uma casa para ele e sua futura esposa. Quando fez as contas, quase desmaiou. Aquele pagamento de $1.200 para o seu BMW X6, com um turbo duplo V8, poderia, literalmente, cobrir um pagamento inteiro da casa. Ele percebeu que não havia mais necessidade do mesmo afago no ego provocado por dirigir um carro de luxo. Afinal, o carro era apenas um meio de transporte. Ele viu que poderia ter um Passat da Volkswagen ou um Mini Cooper, e isso poderia até ser mais agradável, mais inovador e mais econômico em termos de combustível. Além disso, grande parte da alegria que ele tinha em dirigir aquele carro também desapareceu. Ele passou a encontrar alegria em outros lugares, na ideia de construir uma nova vida, firmar raízes com a mulher que amava e comprar uma casa. Livrar-se do BMW já não era um sacrifício. Em vez disso, tornou-se uma decisão consciente gastar seu dinheiro em outro lugar e começar a construir um futuro financeiramente seguro. Então, se você for um aficionado por carros, como eu, não estou dizendo que deve sair por aí dirigindo um Volkswagen. Para muitos caras, é quase impossível resistir àquela Ferrari, a um Porsche ou ao novo Tesla preto brilhante. Se o seu plano for conduzi-lo até a posição em que quer estar financeiramente, definitivamente você deve ter o carro que bem entender. Porém, se não estiver conseguindo fazer isso, ou se não estiver chegando lá com a necessária rapidez, então talvez seja a hora de repensar o seu carro e ver se consegue separar algumas economias significativas para colocá-las no seu fundo de liberdade. Lembra-se de Angela? Ela leu uma cópia do manuscrito deste livro e voltou para casa com um carro novo. Seu primeiro carro novinho em folha. Deu uma olhada nos números dela. Angela conseguiu negociar o seu carro antigo e economizar $400 por mês, ou quase 5.000 por ano, que foram investidos em sua poupança, onde começaram a aumentar imediatamente, sob o poder da composição. O que mais você pode fazer? Casas e carros não são as únicas situações para economizar. Onde mais você pode trabalhar para cortar despesas que já não têm nenhum valor para você? Sei que a ideia de viver pensando em se restringir a um orçamento é desagradável para a maioria das pessoas. Não quero ficar limitado a um orçamento. E o meu palpite é que você também não quer. Mas eu acredito, sim, em um plano de gastos. Gosto da ideia de planejar a maneira de gastar o meu dinheiro para que ele me dê mais alegria e felicidade, mas também garanta minha liberdade financeira em longo prazo. Agora, para ser justo, se você for uma daquelas pessoas que dizem, dane-se, eu não vou economizar, só vou me concentrar em ganhar mais, então você pode, simplesmente, pular para o próximo mini capítulo, sobre o tema ganhar mais e agregar valor. Se a ideia de poupar só consegue esgotar ou aborrecê-lo, existem 4 outras estratégias para ajudá-lo a acelerar as coisas. E eu não quero que você as perca de vista só porque não gosta de economizar. Se você gostar, continue me acompanhando. Prometo que pequenas coisas podem fazer uma grande diferença a longo prazo. Elas se somam até formar números surpreendentemente gigantes. Para ser justo, a Amazon e as livrarias físicas tradicionais têm seções inteiras abarrotadas de livros sobre como poupar mais dinheiro. Davi Ramsey é muito detalhista e tem vários livros publicados nessa área. E Suzy Orman é uma autora que vale a pena investigar se você estiver buscando formas de economizar. Mas vamos usar algumas páginas aqui para destacar as melhores e mais simples estratégias. Uma coisa é certa. Você pode criar um plano de gastos que o ajude a decidir com antecedência como e onde gastar o seu dinheiro para lhe dar o maior retorno hoje e no futuro. Lembra do capítulo 1.3, Acesse o Poder, onde vimos que encomendar uma pizza com os amigos em vez de sair para jantar poderia lhe poupar $40 por semana ou 2.080 por ano. Com um retorno de 8%,
Isso se transforma em mais de 500 mil ao longo de 40 anos. $500 mil. Essa é uma visão de aposentadoria completamente diferente da que a maioria dos norte-americanos tem hoje. Esse tipo de dinheiro, sozinho ou adicionado ao nosso 401k, certamente pode ajudar a nos fazer repensar nosso latte desnatado diário grande, com um pouco de baunilha. O especialista em finanças Davi Bach é um grande amigo que começou participando de um dos meus seminários financeiros há mais de 20 anos. Ele tomou a decisão de perseguir o seu sonho de ajudar as pessoas a se tornarem financeiramente independentes. E apenas alguns anos depois eu o contratei para dar sua primeira palestra remunerada. Hoje, com sua paixão e dedicação, ele ajudou a instruir mais de 4 milhões de pessoas por intermédio de seu livro campeão de vendas O Milionário Automático, o plano perfeito para viver bem e ficar rico, que inclui o conceito de criar riqueza pela descoberta daquilo que ele chama de fator latte. E não se trata apenas de café. O fator latte é, simplesmente, uma metáfora para todas aquelas pequenas compras que nós sequer consideramos, coisas nas quais acabamos desperdiçando dinheiro sem perceber. Se você for viciado em café, o quanto esse vício está lhe custando? Digamos que você seja um usuário casual. Com $4 por dia, você está efetivamente abrindo mão de quase 56.500 de poupança ao longo de 20 anos, a 6% de juros, por uma bebida. Mas vamos ser realistas. Quem é fiel a Starbucks não aparece por lá apenas uma vez por dia, e os verdadeiros evangelistas que comparecem ao estabelecimento 2 ou 3 vezes por dia. Pegue esse seu hábito de $4 e o transforme em 10 ao dia. E agora você está colocando de lado $141.250 em economias ao longo de 20 anos. Só com essa bebida. Esse é o custo de uma formação universitária de 4 anos. E se você for um purista, você não se empanturra de cafeína. O seu corpo é um templo. Mas você tem uma queda por garrafas d'água. Algum entusiasta da Fiji ou Debian por aí? Ou, francamente, mesmo que você simplesmente se abasteça de Poland Spring inacústico, quanto está gastando em garrafas d'água por ano? Uma jovem que trabalha comigo, e que eu adoro, e que se considera muito consciente, está prestes a casar com um cara que compra, regularmente, 12 pacotes de garrafas de 1,5 litro de Smart Water. Será que isso é inteligente? Ele compra esses pacotes de 3 em 3, isto é, 36 garrafas grandes no total, que duram cerca de 2 semanas e lhe consomem $75. Ele gasta $150 por mês em água, quase 1.800 por ano, em uma coisa que poderia conseguir gratuitamente na torneira: filtrar com um purificador de água Brita e algumas garrafas de Nalgene, gastando de $50 a $60 por ano. Sim, ele está matando o nosso planeta, mas também está aniquilando o seu portfólio. Eu sei que o seu noivo se sentiria muito mais feliz se aqueles 1.800 ao ano estivessem indo para sua caderneta de poupança e crescendo com auxílio da composição anual, a 8% ao longo de 40 anos. Isso significa que $503.605 estão saindo na urina literalmente. Não estou dizendo que você tenha de desistir da água engarrafada ou parar de tomar café, mas as economias estão por aí, em algum lugar. Não é hora de encontrá-las? Finalmente, não nos esqueçamos das nossas compras por impulso. Sabe aquelas que parecem ótimas no momento, como a bolsa de trabalho cara ou a bela gravata Hermès? Lisa, uma jovem mãe de Nashville, aprecia as coisas mais finas da vida. Ela irrita o marido com suas compras por impulso. Volta para casa com um lindo vestido novo ou um incrível par de botas. E o seu marido sempre pergunta: estavam na liquidação? Ou você procurou na internet para ver se conseguia encontrar isso por um preço menor? Depois de muita discussão, Liz e o marido entraram em acordo em relação a um novo plano. Quando Liz se descobria inesperadamente na Saks Fifth Avenue ou na Jimmy Choo, tirava uma foto do seu próximo preciso ter isso e enviava para o marido. Ele tinha 2 semanas para encontrar um preço melhor na internet. Caso contrário,
Ela faria a compra por telefone no preço de varejo. Como Lisa me confessou timidamente, em mais de 80% das ocasiões ele encontrou o que ela estava procurando, muitas vezes 20% ou 30% mais barato. Portanto, siga o exemplo de Liz e de seu marido e confira todos os programas de recompensas da internet capazes de economizar um dinheiro real. O Promise.com ajuda a recuperar o dinheiro dos gastos diários, de compras online até jantares fora de casa e reservas de viagens, para destiná-lo ao ensino superior. Você pode colocar essas economias em um programa de crédito estudantil. Conta poupança. O plano 529 de poupança para a faculdade. Um plano de poupança com imposto diferido montado pelos pais para pagar as mensalidades da faculdade de seus filhos. Se a faculdade já tiver passado ou não for uma prioridade, mas o dinheiro for, existem centenas de outros sites por aí que ensinam a recuperar o dinheiro. Extrabooks, Rebates, MR. Rebates traço. Todos eles capazes de ensinar você a economizar de 10% a 30% em compras em milhares de lojas virtuais. Quanto a Liz e seu marido, eles colocaram todas as suas economias de volta na conta Promise, e agora ambos se sentem mais confortáveis diante daqueles sapatos de salto alto. Em última análise, a pergunta a fazer é: as minhas despesas, as grandes e as pequenas, me trazem a empolgação que me proporcionavam antes? Não se trata de se privar de alguma coisa, trata-se de ajustar os seus hábitos de consumo para espelhar os seus valores fundamentais e satisfazer apenas as experiências que realmente importem. Esse gasto deliberado permite que você invista em uma qualidade de vida sustentável e lhe traz alegria. Se você tiver 20, 30 ou 40 anos para investir, não importa onde esteja, o quanto pode economizar, ou por quantos anos tenha de fazê-lo, você pode se valer do poder incomparável da composição. Segurança financeira. Independência financeira. Independentemente dos seus objetivos, você vai chegar lá muito mais rápido quando colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor. Não é questão de estilo de vida. É questão de timing. Por que não fazer mudanças simples hoje para garantir que você tenha mais do que suficiente lá na frente, para continuar financiando seu estilo de vida e seus sonhos? Pode continuar a desfrutar dos prazeres mais sutis, mas, agora, você está no controle. Você começa a escolher como alocar seus fundos e onde obter o maior retorno na relação entre custo e benefício. Quer você esteja disposto a enfrentar sua despesa hipotecária ou a negociar aqueles veículos extravagantes, faça suas compras na internet trabalharem a seu favor, ou capriche um pouco mais nas suas despesas diárias. Elas estão todas aí. Economias reais e significativas, de centenas de milhares de dólares, e depois $1 milhão ou mais estarão aí para serem descobertos e reinvestidos. Agora vamos virar a página e descobrir a maneira mais rápida que eu conheço para acelerar seu plano e alcançar a independência financeira com mais rapidez. Vamos aprender a ganhar mais. Poupança consciente. Eis aqui um exercício rápido e fácil de 6 passos para fazer você pensar mais agressivamente, mais objetivamente, no ato de economizar. 1. Reflita profundamente sobre todas as despesas recorrentes que você poderia eliminar ou reduzir, a fim de cortar suas despesas. Seguro automotivo, contas de telefone e celular, dinheiro para o almoço, ingressos de cinema. Pense onde você pode fazer mudanças. Quanto mais cedo você começar, maior será o seu pecúlio. Supondo 10% de taxa de retorno anual. Investimento diário, investimento mensal 10 anos, 20 anos, 30 anos, $5.150, 30.72713.9053339.073 $10.300, 61.4532277.81678.146 $15.450, 92.180341716
16 $1.017.220 $2060012.655.351.356.293 $309000184.360683.432 $2.034.439.40 $1.200245.81491.243 $2.712.586.50 $1.500307.267 $1.139.053 $3.390.732 Investimento diário investimento mensal 40 anos 50 anos $5100948.612 $2.598.659 $10.300 $1.897.224 $5.197.317 $15.450 $2.845.836 $7.795.976 $20.600 $3.794.448 $10.394.634 $30.900 $5.691.672 $15.591.952 $40 $1.207 $588.895 $20.789.269 $50 $1.509.496.119 $25.986.586 2. Quanto custam esses itens ou atividades? Destaque o mais significativo desses gastos e anote os custos associados. Em seguida, calcule quantas vezes por semana você faz essa despesa e obtenha um choque de realidade instantâneo. 3. Agora, numa escala de 0 a 10, com 0 representando nenhuma e 10 representando extremamente prazeroso, qual a satisfação proporcionada por cada um dos itens acima? Associe um número a cada atividade ou item para ajudá-lo a computar esses custos em sua vida. 4. Em seguida, pense em como seria ter liberdade financeira absoluta. Lembra que você respondeu a esse conceito no capítulo 3.1. Qual é o preço dos seus sonhos? Ganhe esse jogo. Lembra das sensações que isso despertou em você? Ao mesmo tempo, lembre-se de que esse foi um sentimento que você experimentou abstratamente. Em teoria, aqui, ele está perto o suficiente para ser vivenciado. O que você seria capaz de desfrutar, ter, fazer, ser, ou doar se fosse absolutamente livre do ponto de vista financeiro? 5. Decida o que é mais importante. A alegria que você sente com as despesas recorrentes em sua lista ou um sentimento de liberdade financeira absoluta. Lembre-se de que a vida é um equilíbrio. Você não precisa cortar tudo da sua lista para se aproximar daquele sentimento de liberdade. 6. Anote pelo menos 3 despesas que você esteja determinado a eliminar. Calcule quanto dinheiro isso lhe poupará ao longo do próximo ano. Assuma o comando. Um rápido exercício em poupança consciente. Número item barra atividade custo do item barra atividade número de vezes barra semana 1 2 3 4 5 6 total geral de custos por semana total geral de custos por ano número custo total. Custo do item vezes na semana. Nível de satisfação 1 a 10. 1 2 3 4 5 6 total geral de custos por semana total geral de custos por ano.